E o que dá para ver de anatomia mais interessante? Então, aqui a gente tem uma representação clássica de uma vértebra cervical. Na prática, o que é importante a gente saber? Os processos transversos, que é onde passa a vertebral, a artéria vertebral, então fraturas dessa região, muito cuidado com dano vascular associado por conta da vertebral estar passando aqui na região cervical. As articulações uncovertebrais, que a gente também tem como ver no plano coronal, as interapofisárias e o arco posterior, né, as lâminas e o processo espinhoso, lembrando que o processo espinhoso é bífido na cervical, isso também é normal. E aqui uma análise de partes moles. E as partes moles têm essa variação muito mais limitada, né? Obviamente a gente vai ver a musculatura com a densidade preservada, esses planos hipodensos de permeia-musculatura, né, que são os planos gordurosos que dissecam ali a musculatura paravertebral, que também é normal. E a medula no seu interior, um líquido mais ao redor hipodenso, que é o líquor. Então, dependendo de quanto a gente vê de líquor, né, a gente consegue definir esse contorno da medula e tamanho medular. E o gânglio da raiz dorsal. Lembrando que na lombar a gente tem melhor essa definição na ressonância também. A raiz que sai aqui posterior forma o gânglio da raiz dorsal, que a partir daqui recebe também, né, se junta com a raiz anterior e vão formar um nervo periférico. Então, a gente consegue ter uma visão razoável disso aqui, muito melhor óssea. A gente vai ver que na lombar, na ressonância, você tem mais dificuldade de ver esses comportamentos ósseos, mas em compensação a gente vai ver melhor isso aqui. E eu quero deixar isso aqui como imagem final para vocês refletirem sobre essa medula. Eu estou vendo a medula aqui com densidade de parte mole, eu estou vendo o líquor em volta, mas reparem que eu estou vendo uma área hipodensa central na medula que não deveria existir. O que é isso? E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz... E aí, o que é isso? Porque quando a gente faz uma correlação com a ressonância do mesmo caso, a gente vê que essa área central é líquido. E sendo líquido, eu tenho que pensar numa ectasia do canal central. Secundário a quê? Aquela escoliose que a gente viu. Então a gente vê que o canal central, que todo o sinal medular é muito melhor avaliado na ressonância, e a gente vê aqui uma ressonância de cervical, ó, mostrando no T1, né, essa ectasia de canal central, e aqui no T2 a cavidade hidrocilinomiérica bem característica. Então super importante essa correlação, e a gente já ter o bizu, né, já ficar de olho no que dá pra gente extrair e imaginar que está acontecendo quando a gente fizer a ressonância. Então, quando a gente olha a anatomia da vértebra lombar, por exemplo, pensar no corpo, nas lâminas, de novo nas interapofisárias, nos processos transversos e espinhoso, que a gente vê aqui posteriormente, exatamente do jeito que a gente vê no desenho esquemático, e aqui sempre tentar olhar o gânglio da raiz dorsal posicionado no forame na janela de partes moles. Então aqui a janela de partes moles mostrando o gânglio, a raiz, né? A gente não consegue ver essa definição, mas a gente sabe que elas estão aglomeradas posteriormente aqui dentro do saco dural. Então aqui é uma densidade diferente da cervical, porque aqui a gente só tem líquor e lá em cima a gente tem medula. Então aqui vai ser mais hipodenso. O forame está aqui e o saco dural aqui nessa região. Muito bom para a gente olhar a permeabilidade de forame e de gânglio é o plano sagital, usando a janela de partes moles, como a gente está vendo aqui. Então aqui a gente vê o saco dural como um todo, quando a gente faz um corte mais no meio, né? Quando a gente vem para quando a gente faz o corte aqui, quando a gente vem aqui para a lateral e vê nessa região, a gente vê que você vê o gânglio e tem que ter a gordurinha em volta. Gânglio, gordurinha em volta. Quando a gente não vê a gordurinha em volta do gânglio, a gente já pode pensar que o disco intraarticular está se insinuando no recesso ali e é uma hérnia, um abaulamento, uma protrusão, enfim. Aí tem que avaliar como é que está sendo o contorno daquele disco como um todo. Mas é o que a gente põe no laudo, por exemplo, como insinuação do disco ao recesso anterior-inferior do forame neural, que pode ou não tocar o gânglio, tocar essa raiz nervosa aqui. Então, super importante da gente ficar atento a isso, e já dá para ter uma ideia boa na tomografia sobre essa avaliação. Então, o paciente que tem hérnia, não tem como fazer ressonância, não tem acesso à ressonância, não tem problema. Vamos olhar a tomografia com calma, direitinho, no plano certo, no nível certo, que a gente pode achar a hérnia lá catucando a raiz, levando dor do paciente, o abaulamento importante, levando estenose de canal, levando também a compressão tanto do gânglio quanto das raízes que estão saindo a partir do saco dural. Bem?